Olá, turma. Vocês estão me vendo agora? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de pontes e grandes estruturas. Eu sou o professor Renan Galvão. Esse é o nosso 5º encontro. A gente vai trabalhar hoje a gente vai iniciar a sessão 2 do livro didático. Nós vamos hoje aprender a fazer o levantamento aí dos momentos máximos na nossa viga principal, né? Vou mandar um bom dia aí para o André. Aí mais 2 alunos anônimos aqui, não sei quem é, mandar um bom dia também. Bom dia, pessoal. Só recapitulando, né, brevemente, o que a gente está fazendo nessa disciplina, né? Ai, pessoal, tô com mau contato aqui nesse monitor. Ixi, ó, pessoal, acho que vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, e meu monitor desligou. Ai, voltei. Meu monitor está desligando direto aqui. Mas como eu estava falando, né, recordando como que a gente está trabalhando nessa disciplina. Então, na primeira aula, a gente estudou a classificação, uma introdução geral às pontes, né, as principais classificações, os tipos estruturais, né, os principais grupos estruturais, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura. Aí, na segunda aula, a gente fez o levantamento de cargas permanentes, que é o levantamento do peso próprio da ponte, né, da viga principal, de todas as cargas que estão sobre a viga principal, no caso as lajes, né, as vigas transversinas, as estruturas de encontro, as barreiras de proteção, tudo isso entrava como carregamento permanente sobre a minha viga principal, né? O nosso objetivo aqui é dimensionar a viga principal da nossa ponte, tá? Que é uma ponte em viga, tá? O tabuleiro se apoia sobre 2 vigas principais, lembra? Aí, levantamos a carga permanente. Na outra aula, daí, nós fizemos o levantamento das cargas móveis, né? A gente já trabalhou na aula passada, né? Esse levantamento de cargas móveis, a gente fez a partir da norma, né? Da utilização do trem tipo e através da utilização da linha de influência, né? Então, com a linha de influência, para carga máxima... Caiu de novo aqui meu monitor. Vou ter que trocar de cabine depois, pessoal. Vou ficar quietinho aqui, não vou relar em nada para não ter perigo. Aí, né, a partir da linha de influência, do nosso carregamento típico lá, do veículo tipo e das cargas de multidão, a gente posicionava o nosso veículo tipo na posição de maior carregamento sobre a minha viga longitudinal, isso sempre olhando a seção transversal, tá? Então eu posicionava em relação à seção transversal, meu veículo tipo na pior posição, que era onde ele vai causar maior carga na minha viga principal, que corresponde justamente à pior situação de carregamento, né? E daí a gente multiplicava a carga pela linha de influência e obtinha daí o máximo carregamento móvel que a minha ponte está sujeita. Então, nós terminamos a aula passada com o quê? Com as cargas móveis definidas e as cargas permanentes definidas, certo? Agora, a gente vai, então, calcular os nossos esforços solicitantes máximos, o nosso máximo momento fletor, nossa máxima força cortante, tá? Nós vamos fazer isso de uma maneira muito parecida com o que a gente fez na aula passada, tá? A gente vai pegar as nossas cargas, a permanente e a móvel, e multiplicar pela linha de influência para momento fletor, ok? O que é importante aqui? É importante se atentar que agora nós vamos traçar uma linha de influência para o momento fletor, tá? Então não é mais para reação de apoio como na aula passada. Agora a gente está pensando numa linha de influência para momento fletor e nós vamos movimentar a nossa carga móvel, né? Aplicar a nossa carga móvel na pior seção, tá? No local onde ela vai causar mais momento fletor em relação à minha viga longitudinal, olhando o perfil longitudinal, tá? Nós vamos posicionar o nosso trem tipo agora longitudinalmente, não é mais transversalmente como na aula passada, tá? Na aula passada a gente olhava a seção transversal e posicionava ele, né? Da esquerda para a direita. Agora não, agora nós estamos olhando longitudinalmente o vão da viga e aí nós vamos posicionar ele mais para frente, mais para o meio da ponte, tá? Nós vamos andar com esse veículo pela ponte, tá? Longitudinalmente, ok? E posicionar
ele no pior local, na pior seção onde eu vou encontrar em momento máximo, ok? E aí é a mesma coisa, multiplicar as cargas pela linha de influência e obter essas solicitações máximas. Nós vamos ter duas solicitações máximas, tá? Uma em função da carga permanente e uma em função da carga móvel, ok? E depois essas solicitações serão combinadas quando a gente for fazer o dimensionamento, ok? Bom, consegue, né, com esse panorama geral, a gente consegue começar a estudar aí essa análise estrutural do momento fletor na viga principal. Bom, nós estamos, então, né, na unidade de ensino 2, que é a unidade que fala da viga principal em concreto armado. Aqui a gente vai buscar conhecer os principais conceitos relacionados à determinação do momento máximo em vigas principais, tá? Nós vamos trabalhar com linha de influência de momento fletor na viga principal. Então, recordando, tá, aqui brevemente o que é linha de influência, porque a gente já viu na aula passada, e mais importante ainda, vocês viram lá estruturas hiperestáticas, né, que é onde a gente aprende linha de influência, é um método demonstrado através do princípio dos deslocamentos virtuais, PDV, que por sua vez, né, é oriundo do princípio dos trabalhos virtuais, o PTV. A linha de influência ela é aplicada para qualquer tipo de estrutura, isostática ou hiperestática, tá? E a gente vai usar a linha de influência para determinar as reações de apoio e os esforços internos solicitantes em uma seção a partir de uma carga vertical unitária que passeia sobre a estrutura, tá? Então, para a gente construir, elaborar um diagrama de linha de influência, é necessário determinar dois itens importantes, ok? O tipo de viga a ser analisada e a seção de análise. Ou seja, qual é a seção onde eu vou ter os máximos esforços de momento fletor. Eu preciso pré-definir essa seção para eu poder traçar a minha linha de influência para aquela seção, ok? Então, veja bem, como ficaria, né, os nossos diagramas de momento fletor se eu tivesse uma carga P que está caminhando pela viga, tá? Quando ela está aqui na extremidade esquerda, né, o meu momento, eu vou ter aqui uma reação de apoio, né, então aqui o meu momento MF vai ser igual a P vezes o balanço, e aí depois eu vou tendo redução do momento, até que no meu segundo apoio eu tenho um momento zero, ok? Porque aí o momento causado pela força P foi compensada pela reação de apoio aqui, tá? Aí eu vou caminhando com a minha força P. Minha força P vai aqui para o meio da seção, ó. No meio da seção eu tenho as reações de apoio iguais aqui, né? P, que seria IP sobre 2, então eu tenho um momento máximo no meio do vão da viga, né? E o momento zero aqui nos meus balanços. Aí quando ele vai para a direita, eu tenho esse gráfico de maneira antimétrica, né? Eu espelho esse gráfico para cá, né? Eu tenho um momento máximo aqui no meu apoio à esquerda e o outro momento é zero, ok? Então, né? Se eu estou analisando essa seção S no meio do vão da viga, meu momento máximo ele vai acontecer aqui, né? Para a carga P no meio da viga, concorda comigo? E a gente sabe que para vigas, né, o momento máximo ele sempre vai acontecer no meio da seção. E isso se eu tiver, claro, né, simetria geométrica da viga e simetria de cargas também, né? Nesse caso, que é o caso da nossa ponte, a seção do meio do vão é a seção que vai estar sujeita ao máximo momento fletor, tá? Então, para vigas biapoiadas de ponte com balanços nas extremidades, o máximo valor de momento fletor vai ocorrer no meio do vão da viga. Então, é essa seção S no meio do vão da viga, com a carga P aplicada sobre essa seção, que eu vou montar a minha linha de influência, ok? A minha linha de influência vai ficar assim, ó, tá? Então, eu sei que o meu momento máximo aqui, o meu momento máximo aqui, MF, meu momento máximo, o momento fletor, é aqui na seção S, ok? Eu sei que ele é um valor máximo. Nos apoios, esse momento é zero, então eu vou o quê? Ligar esses pontos aqui, tá? Até o ponto zero.
E aí eu vou fazer igual eu fiz na aula passada, eu vou prolongar essa curva até as extremidades dos meus balanços, e aí eu fecho a minha linha de influência, ok? Qual que é a ordenada que eu sei o valor? Eu sei o valor dessa ordenada central, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma carga P igual a 1, né? Tá? Então, se eu tenho P aqui, aqui eu tenho a minha reação, que é P sobre 2 para cada apoio, né? E aí, qual vai ser o meu momento fletor máximo aqui? Ora, vai ser a reação P sobre 2 dividido pelo vão da viga, que é L sobre 2, né? Essa distância aqui entre a reação de apoio e o meio do vão da minha viga é a distância L sobre 2, é o vão da viga sobre 2. Então, no fim, eu tenho P sobre 2 vezes L sobre 2. Então, qual que é o meu momento máximo? PL sobre 4, ok? Ó, né? Eu vou poder calcular essa ordenada máxima da minha linha de influência a partir dessa expressão, PL sobre 2. No caso, P é igual a 1, é uma carga unitária, tá? PL sobre 4, perdão, tá? No caso, P é uma carga unitária, igual a 1. Então, o meu momento MF máximo vai ser o vão da viga dividido por 4, L sobre 4, ok? Bom, próximo passo agora, uma vez que eu já defini, né, a minha linha de influência, e aqui eu já tenho o meu esquema estático das minhas cargas permanentes, a gente já consegue encontrar, né, a solicitação máxima. Basta multiplicar esse esquema estático pelo meu diagrama de linha de influência. Lembra como a gente fazia, né? As cargas, como a gente multiplicava a carga concentrada pela ordenada da linha de influência, tá? Cargas distribuídas, a gente multiplicava pela área, né, da linha de influência, tá? Então, carga concentrada vezes a ordenada da LI e carga distribuída vezes a área da LI, ok? LI, linha de influência, né? Sabendo que o meu valor máximo aqui de momento fletor para essa ordenada é PL sobre 4, P igual a 1. Bom, vamos lá, tá? Vamos calcular o momento máximo em função da carga permanente. Como que o autor do livro de vocês estrutura essa equação, tá? Ele começa aqui, então. Veja que esse esquema estático ele é simétrico, né? Então, todas as cargas que eu tenho à esquerda, eu tenho à direita, né? Opa. Então, ele já vai fazendo sempre duas vezes as cargas vezes as áreas ou as ordenadas, tá? Porque, ó, a carga de 111 eu tenho aqui, eu tenho aqui. A carga de 45 eu tenho aqui, eu tenho aqui. Essa carga trapezoidal eu também tenho nos meus dois balanços, né? Então, ele já vai fazendo duas vezes, né? Para adiantar esse processo, economizar essa equação, né? Senão devia ter uma equação gigantesca. Então, começamos por aqui, pelas cargas concentradas de 111,75. O que eu tenho aqui? Duas vezes, porque eu tenho essas duas cargas, vezes a ordenada eta 1, né? Que aqui eu tenho simetria. Então, é duas vezes 111,75 vezes a ordenada eta 1 da minha linha de influência. Lembra que essas ordenadas eu vou encontrar por semelhança de triângulo, ok? Mas, aí o que ele faz aqui? Ó? Ele divide. Veja que aqui a gente tem uma carga trapezoidal, né? Ele divide essa carga trapezoidal em uma carga triangular e uma carga retangular, ok? Para ficar mais fácil de calcular a influência desse carregamento, multiplicando aí pela área da minha linha de influência. Então, ó, primeiro aqui, ele faz duas vezes, aí ele separa na carga retangular e na carga triangular, tá? A carga retangular aqui, ó, ela tem um valor de 44,84, tá? Então, ele faz 44,84 vezes a área desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Eta 1 vezes o balanço aqui, né, esse comprimento, que é 4,5 metros, dividido por 2. Mas, aí ele pega a área desse triângulo, né, a carga desse triângulo, tá? Qual é a carga desse triângulo? É 53,66, que é a carga máxima do triângulo, menos
a carga mínima aqui, que é 44,84, e divide por 2 para ter uma carga média, já que a gente tem uma carga triangular, tá? A gente pega esses dois extremos, a diferença entre esses dois extremos e divide por 2 para ter o valor da carga média triangular. Então, 53,66 menos 44,84 dividido por 2, vezes a área desse triângulo, que é eta1 vezes 4,5 metros dividido por 2. Ok? Aí continuamos, avançamos com a nossa estrutura. O que a gente tem aqui? 2 vezes 40. Aí agora a gente considera essa carga retangular, tá? A gente faz essa mesma divisão em carga retangular e triangular, tá? Para esse próximo trecho aqui da linha de influência. Então, olha só. Mais 2 vezes 44,84, que é essa carga retangular aqui, vezes a área desse triângulo. É um triângulo que de ordenada eta 2, comprimento 4,5 metros também, dividido por 2. Mas, agora eu vejo a influência desse triângulo, né? Esse triângulo é o quê? 53,66 menos 44,84 dividido por 2, vezes a área desse triângulo, eta 2 vezes 4,5 metros dividido por 2. Tá? Mas, aí eu pego essa carga retangular aqui. Essa carga retangular é o quê? 44,84, 2 vezes também, né? Porque eu estou considerando essas duas áreas aqui, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Então, 2 vezes 44,84 vezes a área, ó, desse trapézio aqui. Esse trapézio tem o que de área? Base maior, MF, mais base menor, eta 2, tá? Aqui não é vezes, aqui é mais, né? Eta 2 mais MF dividido por 2, base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura. Esse trapézio, ó, tem uma altura de 8 metros, né? Então, vezes 8. E aí, por fim, eu tenho essa carga central, 32,20, uma só daí, tá? Que tá no meio da seção. Essa carga central de 32,20 multiplicada pela ordenada MF da minha linha de influência, tá? MF a gente sabe, é a única ordenada que de cara a gente já sabe, é o quê? PL sobre 4, ou L sobre 4, né? No caso, 25 sobre 4, 6,25, né? Então, 32 vezes MF, ok? Aí você pode estar me perguntando, professor, e essas cargas aqui das transversinas nos apoios? Essas cargas não causam influência, porque ó, a linha de influência nos apoios é nula, né? Então a gente já tira da equação, porque a gente teria o quê? 2 vezes 45,47 vezes 0, né? Então a gente não tem a influência aí dessas cargas nos apoios para momento fletor, ok? Bom, aqui é a nossa equação para as nossas cargas permanentes. Depois é só substituir os nossos valores, né? O que falta descobrir aqui? Os valores de eta, né? Eta 1 e eta 2, que são valores que a gente obtém por semelhança de triângulos, aí é só substituir e a gente já encontra esse valor máximo, tá? Depois a gente vê qual que é essa resposta, ok? Dando continuidade aqui, agora nós vamos montar a nossa equação de momento máximo para as nossas cargas móveis. E aí aqui nós temos algumas diferenças e alguns detalhes importantes, tá? Bom, quando eu estou trabalhando com carga móvel, a gente viu isso na aula passada, né? Quando eu estou trabalhando com carga móvel, eu vou sempre descarregar as regiões da minha viga, da minha estrutura, onde eu tenho linha de influência negativa, né? Por quê? Essas regiões de linha de influência negativa, né? A minha ordenada vai ser negativa, então eu vou entrar subtraindo os meus esforços totais, né, o meu momento total. Se eu carregar essas regiões, se eu carregar os meus dois balanços, toda a carga que tiver aplicada sobre esses balanços vai acabar aliviando o meu momento máximo. E não é isso que eu quero a pior situação, né? Então eu descarrego os meus balanços, ok? Eu considero como carga móvel ela é variável, eu posso colocar ou tirar ela, né? Posso pensar nas piores hipóteses, ela estando ou não. Então, nesse caso, eu descarrego, tá? Eu tiro qualquer carga dos meus balanços. E vou carregar apenas o vão interno
que é onde eu tenho a linha de influência positiva. Ok? Eu vou carregar apenas o vão interno da minha viga entre esses dois apoios. Ok? Por que na carga permanente eu não fiz isso? Porque a carga permanente não é variável, né? A carga permanente vai estar lá de qualquer maneira. Então, o peso aqui de toda a estrutura do meu balanço vai estar lá, não tem como eu retirar ele. Entendeu? Então, nesse caso, a gente precisa considerar, né, para cargas permanentes, a gente considera toda a área da linha de influência, ok? Mas para carga móvel, não, apenas a área da linha de influência positiva, que é onde eu estou causando momento máximo, ok? E aí, novamente, como eu vou posicionar o meu veículo tipo desse trem tipo? Lembra que o trem tipo máximo aí, né, a carga máxima móvel a partir da análise das cargas móveis da aula passada, a gente chegou nesses valores, né? Eu tinha um veículo tipo com 3 cargas concentradas de 182,4, tá? Distando uma da outra, ó, 1,5 m, né? Lembra que o veículo tipo tem um comprimento total de 6 metros, né? E aí, dentro dessa região do veículo tipo, a gente tinha ainda uma carga de multidão menor aí de 8,37 kN por metro. Quando eu estou fora da região do veículo tipo, eu tenho uma carga móvel de 25,54 kN por metro. Ok? Esse é o nosso trem tipo máximo aí para essa viga. Agora, onde que eu vou posicionar o meu veículo tipo para que eu tenha máximo momento fletor? Bom, eu vou posicionar, a gente viu já, né, no começo da aula, que a seção do meio é aqui onde eu vou ter maior momento fletor, e se eu carregar, né, a seção do meio, a maior carga no meio da seção é onde eu vou ter máximo momento fletor, né? Então, o que eu faço? Eu pego essa carga central de 182,4 e posiciono ela no meio do meu vão, ok? E aí distribuo o restante do carregamento de maneira simétrica, tá? Que aí eu vou ter o quê? Que daí eu vou ter o quê? O meu trem tipo, ó, localizado no centro da minha seção, certo? Então eu vou ter o trem tipo com 6 metros de comprimento, 3 metros para a esquerda, 3 metros para a direita, e aí a partir desse ponto eu tenho o restante de, no caso, 9,5 metros, né, o restante do comprimento da viga aí para cada lado do apoio, até chegar ao meu apoio. Do apoio para o balanço aqui eu já não tenho mais carga nenhuma, ok? Esse vai ser o meu carregamento. E aí eu multiplico essa carga pela linha de influência. Como vai ficar essa multiplicação? Bom, a gente começa aqui então, ó, momento fletor em função da carga móvel máxima é o quê? Eu começo com essa carga de multidão aqui, 25,54, né? Eu multiplico por 2, porque aqui eu tenho simetria de novo, tá vendo? As mesmas cargas que eu tenho para a direita, eu tenho para a esquerda, então eu posso multiplicar por 2, tá? 2 vezes 25,54 vezes, aqui eu tenho simetria de cargas e simetria de linha de influência também. Tá, isso é importante. A gente vai ver na próxima aula, para força cortante, que isso já não acontece mais, tá? Essa simetria. Mas vamos lá, então. 2 vezes 25,54 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Ok? Esse triângulo tem quanto de área? Eta 1 vezes o seu comprimento aqui, 9,5 metros, dividido por 2, tá? Mais, pego, ó, esse pedacinho aqui de carga distribuída de 8,37, tá? 2 vezes, porque eu tenho esses dois lados, né? Então, 2 vezes 8,37 vezes a área desse trapézio aqui, ó. Qual é a área desse trapézio? É base menor eta 1 mais base maior, que é MF, dividido por 2 vezes esse comprimento aqui, essa altura do trapézio, que é 3 metros, tá? Então, vezes 3. Mas, aí agora eu vou para as minhas cargas concentradas, né? Eu tenho essas 3 cargas concentradas, ó. Veja que essas cargas das pontas aqui, a primeira e a terceira carga, elas estão aplicadas sobre a ordenada eta 2, né? Então, eu multiplico elas pela ordenada eta 2. 2 vezes, porque elas são iguais e estão sobre a mesma ordenada, tá? Então, 2 vezes 182,4 vezes eta 2, considerando essas duas cargas, ok?
mais aí essa carga central que está aplicada no meio do vão da viga, que tem uma ordenada aqui, né, MF, ok? Então, 182,4 vezes MF, o valor da ordenada central da minha linha de influência, ok? Bom, vamos resolver a nossa situação problema então, pessoal? Nós já chegamos nas equações, tá? Para resolver a SP agora é muito tranquilo. Vamos lá ver, né, analisar os resultados aí, quais são os valores de momentos que a gente chega quando nós aplicamos todos os coeficientes eta1 e eta2. Deixa eu ver se a gente recebeu alguma dúvida por enquanto, pessoal. Ó, o Fábio perguntou o seguinte. Chegou uma dúvida aqui, tá? O Fábio perguntou o seguinte: o valor das cargas em quilonewton são resultantes do peso dos veículos ou da estrutura do projeto, ou ambos? São ambos, Fábio, só que a gente tem dois conjuntos de força diferentes, tá? Ó, eu vou voltar aqui no slide. Ó, esse esquema estático aqui é o esquema estático das cargas permanentes. A gente levantou esse esquema estático na aula 3, tá? Na terceira semana de aula, porque a aula 2 a gente teve problema com a gravação, né? Daí eu dei ela na aula 3, tá? Seção 1.2 do livro, tá? A gente levanta esse esquema estático para cargas permanentes. Agora, na aula passada, a gente trabalhou com as cargas móveis. Aí a gente levantou esse trem tipo máximo, tá? Esse conjunto de cargas móveis, ok? Então, são cargas diferentes, né? Tá vendo? São esquemas de cargas, de forças aqui completamente diferentes. Tá? Por isso que a gente chega, né, num momento máximo. Num momento máximo em função de carga permanente e num outro momento máximo em função de carga móvel, ok? Vamos lá, pessoal, para SP1, então. A gente não temos mais nada aqui, não. Vamos lá. Então, situação problema 1. Você é trainee de uma grande empresa de engenharia, tá? Você está desenvolvendo o projeto de uma ponte com um vão aí de 25 metros. Aqui a sua tarefa é determinar o valor máximo de momento fletor devido a um carregamento permanente e a um carregamento móvel. É exatamente o que a gente, né, estudou ali, equacionou. Então vamos lá. Ó. Lembrando, aqui a gente tem a nossa carga permanente, aqui a gente tem a nossa linha de influência para momento fletor máximo, e aí lembra, né, MF, ele é encontrado a partir da expressão PL sobre 4, né? O P é a nossa carga unitária 1 da linha de influência, o vão é o vão interno da viga, que nesse caso é 25 metros, né? Então 1 vezes 25 dividido por 4. Ou seja, a minha ordenada máxima da linha de influência, MF aqui, é 25 dividido por 4, 6,25, ok? Aí, a partir, né, dessa ordenada central 6,25, eu consigo calcular todas as minhas ordenadas de interesse, nesse caso é a ordenada eta2 e a ordenada eta1, tá? A partir de semelhança do triângulo, né? Igual a gente fez na aula passada, tá? Então, eu sei que MF, que é 6,25, está para essa distância aqui, que é metade do vão, 12,5 metros, assim como eta1 está para esse comprimento, que são triângulos semelhantes, tá vendo? São triângulos equivalentes, né? Então, eta1 está para 4,5 metros, ok? Assim como eta2 está para, ó, essa distância, que é o quê também? 4,5 metros, né? Eta2 dividido por 4,5. Então, nesse caso, eu tenho eta1 igual a eta2, tá? Eu multiplico o cruzado aqui e encontro que eta1 é igual a eta2, que é 2,25, ok? Aí, pessoal,
uma coisa importante aqui, né, é que essas seções, essas ordenadas de interesse aqui da minha linha de influência, elas foram definidas em função do meu carregamento, tá? Então, ó, eu sei que aqui na extremidade eu preciso encontrar eta 1 porque eu tenho uma carga aplicada, né? Aqui no apoio eu sei que isso é 0, tá? Aqui, ó, onde eu termino a minha carga trapezoidal e começo a minha carga retangular. Aqui é um momento de interesse, aqui é um ponto de interesse também, né? Então, eu traço aqui a minha ordenada eta 2. Aqui eu tenho carga concentrada, né? Aqui eu já tinha a ordenada máxima, tá? Então, conforme o meu carregamento, eu vou aí estabelecendo quais ordenadas são essas e encontro elas por semelhança de triângulo. Aí eu pego lá a equação que a gente encontrou, né, agora há pouco, o momento máximo em função da carga permanente, e só substituo os valores. Né? Então, olha lá, né? Vou repetir rapidamente aqui, ó, 2 vezes 111,75, carga concentrada, vezes eta 1, né? O eta 1 é o quê? Eta 1 é, ó, menos 2,25, né? Ó, é negativo, porque eu estou na região negativa da linha de influência, né? Então, menos vezes menos 2,25. Então, tá vendo que essa parcela aqui vai subtrair, vai aliviar o meu momento máximo, né? Mas aí, ó, eu pego a carga distribuída, né? 2 vezes 44,84, vezes a área desse triângulo. Mais, aí eu pego a diferença, ó, de 53,66 menos 44,84, dividido por 2, vezes a área desse triângulo de novo. Mas, faço a mesma coisa aqui dentro agora, ó, a área desse retângulo, 2 vezes a carga desse retângulo, 44,84, vezes a área desse triângulo aqui, ó, eta 2 vezes 4,5 dividido por 2. Né? Eta 2 é o quê? 2,25, né? Agora eu já estou substituindo os valores de eta 1 e eta 2. Mas aí a diferença dessa carga, né? Eu pego essa carga triangular, a diferença entre esses dois valores, 53,66 menos 44,84, que é 8,82, dividido por 2 vezes a área desse triângulo. Mais aí a carga, essa carga retangular aqui, vezes a área desse trapézio, mais 32,20 vezes a ordenada MF, que é 6,25. Okay? Só peguei aquela equação, tá? Eu peguei aquela equação que a gente montou nos slides anteriores e substituí, basicamente substituí pelos valores de eta 1 e eta 2, ok? Então, no final, ó, o meu momento máximo, em função da minha carga permanente, é de 2.747,5, ok? Agora eu pego a minha carga móvel, novamente, né? Eu vou encontrar os valores das minhas ordenadas de interesse em função da semelhança de triângulos. Eu sei que aqui, no caso, quais são os meus pontos de interesse, né? Minhas ordenadas de interesse. Aqui, ó, tá? Esse ponto onde eu entro na região do veículo tipo, porque aqui eu tenho variação de carga. De 25,54 eu passo para 8,37. Então, aqui é uma seção de interesse, uma ordenada de interesse da linha de influência. Oh, meu Deus, espera aí, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Isso, agora vocês voltaram a ver. Então, aqui, né? Opa. Aqui, quando eu entro na minha região do veículo tipo, aqui eu tenho uma ordenada de interesse, tá? Eta 1. Mas aí eu tenho as minhas cargas concentradas, né? Todos esses pontos serão ordenadas de interesse, né? Então aqui eu tenho eta 2, aqui eu tenho o próprio MF e aqui eu tenho eta 2 também, né? Essa divisão aqui também é eta 1 porque eu tenho semelhança de cargas. Eu só descubro por semelhança de triângulos, né? MF aqui eu sei que é 6,25, então 6,25 está para 12,5 metros, assim como eta 1 está para essa distância, que é 9,5 metros, né? Então, eta 1 está para 9,5 metros. Assim como eta 2 está para 9,5 metros mais 1,5 metro, 11 metros, né? Então, eta 2 está para 11. Multiplico cruzado aqui, vou encontrando, né, eta 1 e eta 2. Chego que eta 1 é igual a 4,75 e eta 2 é 5,50. Em mãos desses valores, aí a gente só substitui na equação, né? Então,
Eu montei aquela equação de momento máximo em função das cargas móveis, e eu só substituo, então, ó, aqui onde eu tinha eta 1, eu vou substituir por 4,75, e onde eu tinha eta 2 é 5,5, tá? Então, ó, eta 1 eu substituo por 4,75, né? Aqui, ó, eta 1, 4,75, aqui é MF, né? Aqui, ó, é eta 2 substituir por 5,5, tá? Eu só fui substituindo, ok? Aquela equação que a gente já montou anteriormente. E nós chegamos em um momento máximo em função da carga móvel de 4.575,10 kNm. O que eu quero que vocês se atentem, pessoal, é para um ponto aqui, ó. Veja que o momento máximo gerado pela minha carga móvel é 4.575 kNm, enquanto o meu momento máximo causado pela carga permanente é 2.747,50, né? Então, veja que o momento máximo que a carga móvel é capaz de gerar é bem maior do que o momento máximo que a carga permanente, o peso do próprio, causa, tá? Isso indica o quê? A importância de considerar as cargas móveis quando a gente está trabalhando com ponte, tá? A gente não pode esquecer de jeito nenhum de considerar a carga móvel, porque são as cargas predominantes na minha ponte, né? São as cargas que causam as maiores solicitações. A gente vai ver que a força cortante causada pela carga móvel também é maior do que a causada pela carga permanente, tá? Então, jamais, em hipótese alguma, a gente pode esquecer de considerar corretamente as cargas móveis nas nossas pontes, tá? Que são elas as cargas aí predominantes que causam os maiores esforços nas nossas estruturas, tá? Vou até fazer uma conta rápida aqui, vamos ver quantas, né, quanto mais aí em porcentagem essa carga móvel é maior o momento da carga móvel é maior que o momento da carga permanente. Deixa eu abrir aqui a calculadora, vamos ver, ó, vamos dividir 4.575,10 dividido pelo momento de carga permanente, né, dividido por 2.747,5, ó, isso me dá 1,66, né? Se eu fizer menos 1 e multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem de quantos por cento a mais aí a carga móvel, o momento de carga móvel é maior que o momento de carga permanente. Veja só, esse momento de carga móvel, 4.575, é 66 mais, tá, do que o momento de carga permanente, né? Então, é mais de 1,5 vezes, né? Quase o dobro, 66% maior do que o momento em função da carga permanente. Então, é de fato, né, um carregamento, aí o carregamento móvel é de fato um carregamento que não pode ser desprezado, ok? Temos dúvidas até aqui, pessoal? Eu vou abrir para dúvidas, então, pessoal, vou ficar de olho ali no chat de perguntas e respostas. E vão mandando aí as suas dúvidas, as contribuições. Estão conseguindo usar a linha de influência? Estão relembrando, né? Conseguiram lembrar certinho que é a linha de influência lá de peristáticas? Estão conseguindo acompanhar os cálculos? Tá? Os cálculos em si, o volume de cálculo até que é grande, né? Por ter que ficar multiplicando carga por linha de influência, mas não é nada muito complexo, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ixi, perdi o monitor aqui. Eita lasqueira. Voltou. Vamos ver aqui o que está chegando. Ó, mandar um bom dia ali para todo mundo que mandou bom dia para mim. Ó, o Nicolas mandou bom dia, o Renato, o Rafael, o Fábio, bom dia, hein, pessoal. O André Matheus também, mas o André Matheus eu já tinha dado bom dia no começo. Ó, a gente recebeu uma dúvida, não é relacionado ao conteúdo em si, é sobre a prova, né? Um aluno aqui está aparecendo para mim como anônimo, tá? Professor, já tem a data da prova? A data da prova ela é feita lá no final do semestre, tá, pessoal? Eu tenho que olhar depois o calendário, mas é uma semana de prova, tá? Lembra lá, as disciplinas interativas, vocês têm uma semana para fazer, aí vocês entram lá no agendamento da prova e faz a prova, tá? Durante aquela semana de provas, tá? A gente só tem uma avaliação nas DIs, né? Só uma avaliação lá no final do semestre, ok? As DHs
Se vocês estiverem fazendo disciplina híbrida, né, o que é DH, vocês fazem provas bimestrais, né? Uma agora no meio do semestre e outra no final. Agora as disciplinas interativas é só no final, tá bom? Mais para frente a gente só fica atento com a data de entrega das atividades, tá? Tem uma atividade discursiva nas DIs, então dá uma olhada lá para não entregar, não esquecer de entregar, ok? Recebemos uma dúvida aqui, ó, apareceu anônimo aqui para mim também, tá? Ele perguntou o seguinte: o certo seria calcular primeiro as cargas móveis para dimensionar a espessura das vigas? Não, a gente vai dimensionar as seções da viga, tá? Em função das cargas móveis e das cargas permanentes, combinadas, ok? O que a gente faz é uma combinação de ações. E sempre quando a gente está dimensionando a viga, né, a gente parte já de uma seção pré-dimensionada e aí a gente verifica se essa seção, né, qual é a quantidade de aço que essa seção vai precisar, tá bom? Então, não, a espessura, a gente não, o que a gente, né, geralmente, né, lá em concreto 1 e concreto 2, a gente aprende que nós partimos de uma seção já conhecida, né, pré-dimensionada, né, então tem alguns valores de referência para pré-dimensionamento. No caso da nossa ponte, a gente já tem até a seção da viga principal, né, a gente conhece a seção, né? E daí a gente pega essa seção de concreto e aí a partir do momento máximo, né, dos momentos máximos combinados, a gente vai pegar esses dois momentos de carga móvel e de carga permanente, fazer uma combinação e encontrar o momento de cálculo, né, o valor de cálculo que a gente usa no dimensionamento. Aí a partir desse momento, a gente entra nas equações de dimensionamento de armadura longitudinal lá, que a gente aprendeu em concreto 1, e aí encontra a armadura longitudinal, tá? Aí a gente sabe que para aquela seção de concreto eu preciso inserir aquele número de barras, né, aquela quantidade de área de aço. Ó, bom dia para o Hudson, mandou um alô para a gente. O Renato perguntou o seguinte: pode usar o F2 para os cálculos? Sim, Renato. Sim, não só pode como deve, porque o F2 você consegue entrar com carga móvel também, viu? Então no F2 vocês entram com as cargas móveis, o F2 desenha todas as linhas de influência, o F2 já vai dar a envoltória de solicitações, que é a envoltória que apresenta os momentos máximos e mínimos para aquele esforço. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre envoltória de solicitações, e eu tenho até um videozinho que eu mostro, né, usando o F2. É um vídeo curto, porque o nosso tempo de aula é curto, né, então a gente não consigo abordar F2 com vocês, tá? Mas eu mostro um videozinho de 2, 3 minutos, onde eu estou mexendo ali no F2, e eu mostro, né, ali onde que a gente vê a envoltória, porque todo esse trabalho algébrico aqui, numérico, que a gente está fazendo, manual, o F2 faz para a gente. Né? É importante que a gente conheça, né, o fundamento, né, como o F2 faz, mas a gente não vai precisar fazer isso para as nossas estruturas. Né? O F2 é um software de análise estrutural que vai fazer justamente isso para a gente, né? Obter esses esforços máximos e mínimos. Tá? Então, use sim, viu, Renato? Não só pode, como deve, como eu recomendo que vocês usem. O F2 é gratuito, tá? Então é uso livre. E para graduação é muito bom, tá, pessoal? É um software de análise estrutural que atende bem assim, as necessidades da graduação. Depois tem softwares mais avançados, tem o SAP, que é um software de análise estrutural bem completo, né? E lembre-se, tá? O SAP F2 é análise, tá? Não é dimensionamento. Ele faz análise estrutural, ele chega nos valores das reações de apoio, nos esforços solicitantes máximos, tá? Aí dimensionamento são outros softwares, tá? O F2 é um software de análise estrutural, ok? Mas pode usar sim. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Vamos ver aqui. Por enquanto, não. Nós temos mais aí 2, 3 minutinhos, tá? Então, eu vou ficar online aqui para a gente conversando. O Renato falou que tem um pouco de conhecimento. Você já chegou a mexer com carga móvel nele, Renato? Se você não mexeu com carga móvel ainda, dá uma olhadinha depois nele, tá? Qualquer coisa, procura alguns tutoriais. A gente não consegue ver em aula, tá? Mas procura alguns tutoriais no YouTube. Qualquer coisa pode me mandar mensagem pelo Ava também, tá? E veja lá como que insere os trens tipo. É bem tranquilo, viu? É bem intuitivo, não é difícil. Tá? E depois resolva essa viga nossa lá no F2.
insere a viga lá, desenha ela e coloca as cargas, coloca o trem tipo e veja que ele vai gerar as linhas de influência, vai gerar a envoltória de solicitações. Tenta resolver essa nossa viga de estudo aqui lá no F2, tá? Mas aí tem que ser com o trem tipo que a gente está usando, tá bom? Experimenta lá trabalhar com carga móvel no F2, ele trabalha, viu? É bem bacana. Na próxima aula eu vou mostrar um videozinho, tá? Ó, o Renato falou que hoje à tarde vai fazer uns cálculos no F2. Tenta lá, Renato. Tenta mexer lá. Dá uma olhadinha em algum vídeo, algum tutorial que tenha sobre cargas móveis, trem tipo. Acho que é tranquilo, tá? Acho que você não vai ter muita dificuldade, não. E tenta dar uma mexida lá depois. Bem bacana, viu? O F2 é bem legal, ele é bem completinho, assim. Para os problemas de graduação, assim, ele é ótimo, viu? Ele é bem bom mesmo. Mais nenhuma dúvida, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, então, tá? Eu agradeço a presença de todos, ok? Desejo a todo mundo aí um bom fim de semana e uma boa próxima semana que começará, né? Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no fim de semana, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Chegamos uma mensagem aqui. Ah, o Nicolas. Ah, muito obrigado, Nicolas. O Nicolas mandou um obrigado, professor, pela aula excelente, bem detalhada. Muito obrigado, Nicolas. Fico feliz, viu? Fico lisonjeado pelo elogio. Então, vamos encerrando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com determinação, com cálculo da força cortante máxima da nossa viga, e a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez na aula de hoje, tá bom? Então tá, pessoal, um abraço, bom fim de semana, nos vemos sábado que vem, ok? Tchau, tchau, pessoal.